Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego falando, aqui comigo tá tudo tranquilo. E hoje mais um capítulo de matemática básica, capítulo 3, e um assunto muito pedido aí, certo? Por muitos alunos, que é a equação da reta. Então hoje é o primeiro capítulo sobre esse assunto. Então quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva para fortalecer essa parceria, né? Ajuda bastante o canal, ajuda bastante a continuar a fazer esses vídeos e podem pedir também as questões aí nos comentários, certo? Fiquem à vontade, ok? Qualquer questão você pode pedir aí, eu vou tentar responder para você. Certo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais também, visite lá o Facebook do canal e ajude a divulgar essa iniciativa. Ok, então o problema é o seguinte, o problema é, dados, né, você tem aqui o plano cartesiano, certo? E você tem dois pontos, ponto P e o ponto Q, certo? Então, o que eu sei que das dois pontos distintos, existe uma única reta que liga esses dois pontos. Chamo de reta R. Então, o problema é, das dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por P e Q. Então, o problema é encontrar a equação dessa reta. Então, pessoal, essa reta, ela toca o eixo do X, e nesse ponto aqui, existe um ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Então, a equação da reta, pessoal, é uma equação do tipo y igual a mx mais b. Esse y aqui também pode ser chamado de função, a função, né, que dá essa lei de formação da reta. Então, mx mais b, esse m é chamado de coeficiente angular. E como é que calcula ele? Ele é a tangente, certo? Aquelas funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, que é o seno sobre o cosseno, de θ. Certo? Então ele é uma função do ângulo θ, que é esse ângulo aqui de interseção entre a reta R, que passa por P e Q, e o eixo dos X, certo? Que é chamado o eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado o eixo das ordenadas. Certo, pessoal? Então, os problemas geralmente pedem essa equação. Então, tem muitos problemas desse tipo no Enem, né? Problemas também na escola, certo? Muitas questões desse tipo. E eu quero ensinar para vocês como encontrar essa equação, certo? De uma forma simples. Então, existe uma fórmula que você encontra esse m de uma maneira muito simples, certo? E a fórmula é a seguinte, certo? Você, dados os pontos P, você tem os pontos P, A e B, é um ponto genérico, Q é o ponto CD, certo? Então, esse P diferente do Q, certo? São pontos diferentes, certo, pessoal? Então, nesse caso, certo? Como seria a equação da reta? Certo? Então, nesse caso, nós temos que ter o seguinte, que esse A tem que ser diferente do C, certo? Então, nós temos o coeficiente angular, ele é dado da seguinte forma. Ele é D menos B sobre C menos A. Então, se você tem os pontos A, B, C, D, você tem o coeficiente angular. Por exemplo, se eu tenho os pontos, certo? Se eu tenho os pontos, vou botar aqui, P é igual ao ponto 0,1 e Q é igual ao ponto 3,2. Então, quem é o coeficiente angular da reta que passa por P e Q? Então, o coeficiente angular é, quem é o A? O A é 0, o B é 1, certo? O C é 3 e o D é 2. Então, quem é o coeficiente angular? Nós temos a fórmula aqui, ó, certo? Vem da lei de formação da tangente. Então, o coeficiente angular vai ser D menos B, 2 menos 1, dividido por C menos A, 3 menos 0. Então, é 2 menos 1, 1, 3 menos 0, 3. Então, o coeficiente angular é 1/3, certo? Isso já ajuda a encontrar a equação da reta, que a gente vai ver agora, certo? Então, a equação da reta, pessoal, a equação da reta, ela vai ser dada da seguinte forma. Então, dados esses pontos aqui, P e Q, então a equação da reta vai ser da forma y igual a
m vezes x menos a mais c. Então essa é a equação da reta, né? Se você fizer uma continha aí, você vai ver, usando a propriedade distributiva, você vai encontrar aquela forma reduzida que eu falei aqui, né? mx mais b. Então, por exemplo, né, a equação da reta é dessa forma. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu quero saber, certo? Então, o exemplo que eu quero saber a equação da reta que passa por aqueles pontos lá, 0, 1 e Q, o ponto 3, 2. Então, eu quero saber a equação da reta que passa por esses pontos. Nós já vimos aqui que o coeficiente angular é 1/3, certo? Porque a gente viu aqui, ó, o coeficiente angular é 1/3. Certo? E eu sei que o 0 é o A, o 1 é o B, o 3 é o C e o D é o D. O 2 é o D. Ou seja, você vai subtraindo as ordenadas e depois subtrai as abscissas. Então, D menos 1, D menos B, dividido por C menos A. Certo? Poderia ser na outra ordem também, pessoal. Poderia ser B menos D sobre A menos C. Tanto faz, certo? Então, o coeficiente angular é 1/3. E agora, eu quero encontrar a equação. Então, a equação é, olha só, usando essa fórmulazinha aqui, a equação é y igual a m, que é 1/3, vezes x menos a. Quem é o a? O a é 0. Então, x menos 0, mais c. Quem é o c? 3. Quanto é x menos 0? X. Então, fica 1/3 de x mais 3. Esse aqui é 1/3 vezes x mais 3, que é a mesma coisa de x sobre 3. 1/3 vezes x é a mesma coisa de x sobre 3 mais 3. Então, pessoal, essa é a equação da reta. Y igual a x sobre 3 mais 3. Essa é a função que define a reta, a lei de formação da reta. Ok? Então, vamos para mais um probleminha. O problema é o seguinte. Esse ponto 1, 0 pertence àquela reta? Né? Então, nós tínhamos a reta que nós tínhamos era y igual a x sobre 3 mais 3. A pergunta é, né? Então, você tem aqui, vou fazer o gráfico aqui, pessoal, olha só. Quem eram os pontos naquela hora lá? Os pontos eram 0, 1 e o ponto Q era 3, 2, certo? Então, vamos fazer o desenho aqui, o gráfico da reta, certo? Então, o ponto 0, 1. Então, na abscissa é 0 e na ordenada é 1. Então, esse é o ponto P, ponto 0, 1. E o ponto 3, 2. Então, é 3 na abscissa e 2 na ordenada. Então, é esse pontinho aqui, ó. Esse é o ponto Q. Então, a reta é alguma coisa dessa forma aqui, certo? Então, essa é a reta R, que tem a equação y igual a x sobre 3 mais 3. Então, a pergunta é se o ponto 1, 0 pertence à reta. Se nós colocarmos esse ponto 1, 0, graficamente, o que seria o ponto 1, 0? O ponto 1, 0 é 1, né? Lembrando que essa primeira coordenada sempre é a coordenada do x. E a segunda coordenada é a coordenada do y. Então, o ponto 1, 0 é 1 na direção x e 0 na direção y. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto R. Então, graficamente, nós já estamos vendo aqui, que o ponto R não pertence à reta, né? O ponto Rzão não pertence à reta, que eu chamei de Rzinho aqui, certo? Então, de fato, não pertence. Mas, Diego, e se esse ponto fosse um ponto muito grande? Tipo, se o R, por exemplo, se fosse um ponto, sei lá, 200, 0, 200, 100, né? Se o ponto fosse um ponto S, se fosse o ponto 200, 100, como é que eu ia fazer esse desenho aqui para encontrar onde está? Então, claro que isso não é interessante. Então, existe outra maneira de saber se o ponto está na reta. Basta você pegar a equação da reta, que nós já temos, e substituir o y pela segunda coordenada e o x pela primeira. Se a equação for satisfeita, então o ponto está na reta. Se a equação não for satisfeita, então o ponto não está na reta. Então vamos substituir. Então, o que é o y? 100
igual, quem é o x? 200 dividido por 3 mais 3, certo? Então isso aqui tem que ser verdade para o ponto estar na reta. Isso é verdade, pessoal? Olha só, 200 dividido por 100 mais 3, vamos pensar aqui, certo? Vamos dividir aqui, ó, 200 dividido por 3, certo? Então, eu quero chegar próximo de 20, então multiplico por 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2. Então, esse zero desce aqui e eu agora coloco, né, o próximo cara para dar 26 de novo, 18, sobra 2. E aí fica vírgula e sempre ficando esse 20 aqui embaixo. Então é 66,6666666. Então esse lado aqui é 66,666, essa dízima periódica, mais 3. E é evidente, pessoal, que isso aqui não é igual a 100. Certo? Então o ponto não está na reta. Né? Na verdade, essa soma aqui, né, é 69,666 e etc. Então, o ponto S, nós colocamos assim, ó, o ponto S não pertence à reta R', certo? Ou, de outra forma, os pontos P, Q e S não são colineares. Colineares significa estar na mesma linha. Então, esses três pontos não estão na mesma linha. Então, eles não são colineares. Ok, pessoal? Então, acho que para a primeira aula tá bom, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero ter assistido até aqui. Então, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, certo? Se vocês tiverem gostado. Tem muitas outras listas aí, certo? Muitos outros problemas para vocês pensarem. E tem várias playlists bacanas para vocês. Então, se inscrevam e deixem seus comentários aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.